quando a gente assume a Católica, não tem dinheiro para nada. Então eu tenho que fazer uma opção. E a opção é um time jovem. Beleza, aí sim. Com força. E jovem, ele tem muito ímpeto, não tem medo de nada. Então a gente montou um time jovem. E isso foi uma crítica muito grande. Com essa gurizada aí. Mas foi o que nos fez alavancar. E as estruturas das universidades são grandes. É pró-reitor disso, daquilo. E isso custa dinheiro. É um professor e tal. E eu sou o reitor que não é professor. Então isso também foi uma confusão na época. Mas como é que eu viro reitor? Desse trabalho do hospital, o Dom Jaime, que era o bispo na época, diz assim: eu gostaria que tu fizesse um plano na Católica. E eu disse: não dá, porque isso vai mexer muito com a minha vida e tal. Foi indo. E ele disse: não, então tu vai ser o vice-reitor e tu vai cuidar do plano na Católica. Tu não tinha essa missão? Nenhuma. Tá, aí eu disse: então tá. Aí eu saí daquilo que eu adorava, que era o HU, e fui para a Católica. E aí comecei a tentar esboçar um conceito de plano, que a Católica tinha um plano montado que nunca foi usado. Uhum. E a gente olhou aquele plano lá, tinha coisa boa, tinha coisa não tão boa, mas tinha um esboço. Mas a gente começou de novo, mas não dava certo porque não tinha cultura de planejamento estratégico. Tá, aí muda o bispo nesse meio do caminho e o novo bispo passa um tempo, ele chama e diz: eu gostaria muito que tu assumisse isso aqui. E de novo eu dizia não, porque eu sabia que era um passo definitivo para a medicina. Tu era vice-reitor de quem? Do Alencar. Do Alencar. Alencar. Pode crer. Então era um passo definitivo para medicina. mim a medicina. Era impossível assumir uma coisa dessas tendo consultório, ambulatório, cirurgia para fazer. Mas chega um momento que a decisão foi tomada e a gente começa com um relatório de uns consultores e o relatório terminava: a universidade encerrará suas operações em 90 dias. 2012. Nossa Senhora. 2012. Ia fechar em 90 dias. Esse era o diagnóstico. Esse era o diagnóstico. Tá. 2012. 12. Tá. Aí aquilo muda de figura. Vamos montar time. E aí monta um time jovem e começa tudo de novo. Desculpa, eu posso ter me atrapalhado, mas tu ainda já na posição de reitor. De reitor. Mas eu queria que tu conversasse sobre essa transição um pouquinho, que é um ponto... O Alencar é um reitor icônico da Universidade Católica de Pelotas, conhecido. É um cara... Eu não sei quanto tempo ele ficou lá, mas... Ficou bastante tempo. Ele era da né? SPAC antes também. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa Foi transição, a tua relação com ele, a negociação de tu assumir. Foi um aprendizado, né? Porque a minha vida não era a universidade. Eu gostava do processo educacional, a gente vivia isso no hospital muito forte, mas a universidade em si eu não vivia. E esse período que eu fui vice-reitor, ele serviu para isso. Entender como é que uma universidade funciona, qual é a relação com o Ministério da Educação, o que é diretriz curricular, o que é Plano Nacional de Educação. Aí tu vai aprendendo e aí tu começa a conviver com os professores, com os coordenadores e tu vai entendendo, mas a cultura de estratégia ela era complexa para colocar em prática, né? Então foi um período de transição, de aprendizado nesse universo que era a universidade estrito sensu, ela ali. Uhum. Foi quando então troca o bispo e aí o Dom Jacinto faz o convite e a gente embarca nesse projeto de novo, a muitas mãos, e começa difícil porque era Vai fechar em 90 dias. Fluxo de caixa com um déficit imenso e aquilo era mensal. Até que a gente consegue fazer uma operação bancária com ativos do hospital, do SUS, e isso nos dá fôlego para sentar o plano e começar a colocar ele em prática. Mas não era suficiente, porque o valor era muito grande. Muito grande. Aí a gente divide isso em... Era um déficit de quanto, mais ou menos? Faturava 100 e o déficit era de 200, 300? A dívida era 300 milhões e tinha um déficit de operação de quase 4 milhões mês. Então reverter isso não era fácil. Bom, mas vamos lá.
2013, projeto Reúne do governo Dilma para tributos federais. Vamos lá aprender. Então fomos para Brasília. O Eduardo Salriaga dos Santos era o nosso pró-reitor administrativo. Ele era um gênio da matemática. A gente dizia para ele, ele transformava aquilo em matemática e nós montamos o projeto. E era diferente do que o governo. O governo trocava por bolsa. Mas era tanto dinheiro que eu dizia, não, se eu der tudo isso de bolsa, eu não vou ter aluno. Eu não vou ter aluno. Né? Então nós vamos pagar em dinheiro. Tá, o projeto foi aprovado e a gente começou a pagar. E não podia atrasar. Porque se atrasasse, perdia tudo. Aí depois a gente foi para o FGTS, fundo curador do Fundo de Garantia. Renegociamos a dívida toda em 17 contratos. E aí sobraram os bancos, que era o maior valor. Né? E a gente montou um fluxo de caixa projetado com muitas variáveis, mas era um plano de 20 anos. E a gente saiu com aquilo embaixo do braço a procurar um banco parceiro para reestruturar a dívida bancária. Mas não tinha jeito. E aí quando a gente estava quase desistindo, teve uma grande ação com o Banrisul. O governador Sartori, o Eduardo era o prefeito na época, e o Eduardo participou dessa famosa reunião. A gente levou 45 empresários para... A reunião era comigo e eu consegui um ônibus com o Expresso Embaixador, com um motorista, porque não tinha dinheiro para pagar. Tá falando sério? Sério. E levei a convite 45 empresários. Então eu fiquei pensando, bom, eu não sou o único louco dessa história. Né? E todo mundo dizendo, tem que ajudar, tem que ajudar, tem que ajudar. Que massa. Mas dessa reunião até a gente encontrar um ponto com o banco, foram 2 anos, assim, no limite. Baquetina, vai morrer agora e não vai. E o Dom Jacinto dizia, tu não deixa atrasar salário. E aquela pressão. Até que um dia a gente encontrou um caminho que era o seguinte, o banco ele empresta algum dinheiro, não todo o dinheiro. E ele te diz qual é o juro, ele te diz quanto vai te... Ele te diz tudo. E a nossa lógica era muito simples. Eu posso pagar tanto por mês, o juro e o tempo tu determina. E o banco achou aquilo uma loucura. Mas uma pessoa que era o vice-presidente do banco disse, não, eu vou levar isso para o Banco Central, porque eu gostei disso. Nunca ninguém falou assim conosco. E ele levou para o Banco Central e o Banco Central autorizou a operação. Pô, que massa! E aí acontece a operação. Que é o quê? O Banrisul botar uma grana pesada. O Banrisul pegou toda a dívida da Católica. Refinanciou. E nós distribuímos essa dívida por 20 anos. E começamos a trabalhar com mais tranquilidade o projeto de recuperação. E aí aquilo foi uma coisa na outra. E nós nos tornamos a maior escola de medicina do Rio Grande do Sul. E as coisas vão. E hoje é um case do banco. Que legal. Hoje Massa, é um case parabéns do para banco. todos Eles vocês. vêm de 3 em 3 meses, eles avaliam as nossas contas, eles avaliam o balancete e eles acham que as coisas estão muito bem. Né? Acabaram-se os 20 anos? Falta Não, quanto tempo? faltam... eu sempre conto, é 2017... Faltam uns 3 aninhos aí. Não, 2 anos 12 e meio. anos. 12 anos. 12 anos. 2017. Ah, 17, Faltam desculpa. 12 anos. Ah, tá, Ó, ainda então tem de tempo. 2012 até 2017 foi essa peleia aí. Foi essa peleia.